A história que você vai conhecer hoje é de uma suposta casa mal assombrada que fica localizada no Poço da Panela, tá? Inclusive no final desse vídeo aqui, quando a gente estiver chegando no final desse vídeo, eu vou te mostrar que casa seria essa. Primeiro eu vou te contar a história da casa. O Poço da Panela tem alguns relatos de assombrações, a gente já tem vídeos aqui no canal falando sobre esses relatos de assombrações. E hoje a gente vai gravar um vídeo te contando mais um relato de uma suposta casa mal assombrada, né? Você vai ter acesso a relatos de pessoas que presenciaram coisas que são, no mínimo, intrigantes. Esse relato a gente recebeu pelo inbox do Instagram. E aqui eu queria abrir um parênteses, tá? A gente tem recebido alguns relatos pelo inbox do Instagram. A gente tem recebido alguns relatos aqui no canal. Eu tenho observado todos, tá? Se você deixou escrito aqui no canal, aqui abaixo, algum relato de assombração, algum resumo de um relato, né? A gente tem observado todos. É porque eu tive um problema, inclusive até na semana passada, quem gripou, teve uma bronquite, foi o meu filho. E nesta semana agora, quem está doente sou eu, né? Inclusive o meu grande desafio é gravar esse vídeo aqui sem tossir. É possível que você veja alguns cortes nos nossos vídeos aí, no nosso vídeo, pelo menos nesse aqui, porque se eu tossir eu vou ter que cortar, né? Mas enfim, dá pra gente fazer isso com edição. Eu não gosto muito de fazer isso, mas dá pra fazer com edição. Mesmo gripado, a gente vai trazer aqui esse relato de assombração. E eu não sei, por exemplo, se a pessoa que mandou esse relato vai querer ser identificada ou não. Eu só vou postar esse vídeo depois que ela confirmar se a gente pode citar o nome dela ou não, tá? Então, se ela não autorizar, você vai ver um corte agora. Mas se ela autorizar, então a gente pode dizer que esse relato foi enviado pela Raíssa Alves, tá? Ela entrou em contato com a gente para falar sobre uma experiência intrigante, sobrenatural, uma experiência aterrorizante que a família dela viveu, né? Não foi só ela que viveu, foi a família que viveu numa casa lá no Poço da Panela. Se você gosta de histórias de assombrações, né? Se você quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E caso você goste de histórias mal assombradas de outros lugares, então tem um outro canal que a gente tem, que é o Cine e Terrologia Cultural. O link está justamente aqui abaixo, você também pode se inscrever por lá, tá? Então vamos contar aqui a história que a gente recebeu, que é o seguinte. O pai da Raíssa, né, o pai da pessoa que mandou o relato, ele trabalhava numa casa lá no Poço da Panela, que essa casa havia sido alugada para um político, né? Essa casa servia como comitê e como escritório de um político, né? E ela foi alugada, então funcionava, inclusive até, imagino, né, que seria ali num período de campanha política e tal, e as casas funcionam, esses escritórios e comitês políticos funcionam também nos finais de semana. Em alguns momentos eles estão povoados de pessoas, mas em outros momentos não fica quase ninguém, né? Só algumas pessoas que estão trabalhando lá no local. Pelo que eu entendi da história, o pai da pessoa que nos enviou o relato costumava trabalhar também nos finais de semana, né? Eu não sei exatamente qual era a atividade que ele fazia, mas isso também não importa para a história. Também não sei qual é o político, por exemplo, mas também não importa para a história. O fato é o seguinte, é que você tem ali uma pessoa que trabalha, né? Um homem que muitas vezes tem que trabalhar, pelo que eu entendi, sozinho, numa casa antiga que fica localizada lá no Poço da Panela e que servia naquele período como escritório e comitê para um político. Ela relata, por exemplo, que essa história teria acontecido quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, tá? E essa casa, ela fica localizada perto de onde antes era o Colégio Mater Christi. Se eu não me engano, agora tem o Colégio Motivo lá, mas antes era o Colégio Mater Christi. Então é uma casa que fica próxima de onde era esse Colégio Mater Christi, onde é o atual Colégio Motivo, né? E ela vai relatar, por exemplo, que ela gostava de inclusive ir nos finais de semana, que ela ia pedalando, ia de bicicleta, fazia um passeio com o pai, né? O pai ia para lá trabalhar e ela gostava, inclusive, de ir porque ela ficava no computador, né? Como é que era a casa? É importante você entender como era a casa para você entender o desfecho dessa história aqui de assombração, né? Essa casa, por exemplo, é uma casa que ela, aparentemente, para quem está de fora, ela não parece grande.
mas ela era grande, interna, né? Ela era relativamente grande, assim. Eram casas, inclusive aquelas casas antigas. A gente já fez, por exemplo, alguns vídeos aqui falando sobre casas de Olinda, da Cidade Alta. Me parece que é alguma coisa meio parecida ali. Tem algumas casas que são aparentemente pequenas, mas quando você entra na casa, você vê que a casa, pelo menos, ela é grande, porque algumas delas são até compridas e tal. E tem algumas casas que parecem não ter o primeiro andar, parece não ter escada, mas elas têm porque elas têm um sótão, uma espécie de um sótão lá em cima. Então, pelo que nos foi relatado, essa casa, ela tinha uma escada, né? E tinha um sótão lá em cima. E essas casas antigas, algumas delas são bem preservadas, me parece que é esse caso aí. O piso era de madeira, né? Então, eu não sei se você já teve numa casa dessa antiga, mas, por exemplo, quem anda, né, no andar de cima, quem está passeando por lá pelo andar de cima, se movimentando, você pisa, né, no chão de madeira, e quem está embaixo consegue escutar os passos e tal. Então, acaba se tornando um ambiente bem fúnebre nesse sentido, né? Eu já tive a oportunidade de passar alguns dias numa casa de engenho, né? Inclusive uma casa de engenho que ainda tinha uma senzala conservada, e era um negócio absurdo, assim, porque quem estava andando de longe, como o piso de madeira, você escutava os passos de noite e tal. Bem macabro mesmo, um cenário digno de uma história, uma grande história de assombração. Então essa casa era assim, né? E ela relata, por exemplo, que toda vez que ela ia com o pai dela, ela gostava de ficar no andar de cima. Pelo que eu entendi, no andar de cima tinha alguns computadores, ela gostava de ficar jogando nos computadores. Me parece que no andar de cima tinha algumas divisórias, mas como se fossem divisórias com várias salas, né? E essas divisórias seriam justamente para formar as várias salas, e só que existiam vidros, né? De forma que você estava numa sala e você conseguia ver quem estava na outra sala. Então ela vai relatar o seguinte: quando ela ia com o pai dela, toda vez que ela estava subindo essa escada para ir para esse primeiro andar, ela sentia duas coisas. Primeiro, que estava sendo observada, né? E observada de onde? Observada da cozinha, porque ela falou que a cozinha ficava na parte de trás, assim, tipo, quem estava subindo na escada, atrás ficava a cozinha. Então ela tinha a sensação de que estava sendo observada, né, pela cozinha. E é interessante você reter essa informação, você memorizar essa questão da cozinha, porque daqui a pouco você vai entender o desfecho da história, o que é que tem a ver com essa questão da cozinha aí. Ela sentia que estava sendo observada por alguém da cozinha, e toda vez que ela estava subindo para ir para esse primeiro andar, ela sentia que algo ia acontecer, né? Ela relata que era como se ela fosse levar algum tipo de susto, alguma coisa nesse sentido, né? Como se alguma coisa estivesse esperando ela lá, né? Para assustá-la e tal. Então era uma casa que tinha um aspecto meio fúnebre. Em alguns momentos, inclusive, ela estava lá em cima com o pai dela, e o pai dela precisava descer para desenvolver algum trabalho lá embaixo, deixava ela sozinha lá, e ela ficava com muito medo, sentia que estava sendo observada por alguém que estava na outra sala, mas quando ela olhava pelo vidro, ela via que não tinha ninguém na outra sala, né? Então ela descia com muita frequência para voltar para próximo do pai, porque sempre existia essa sensação de que alguém estava observando. E um certo dia, na verdade, pelo que eu entendi, uma certa noite, né? Em uma certa noite, segundo ela nos relatou, o pai precisava desenvolver um trabalho lá, e toda a família decidiu ir para essa casa, para ficar próximo do pai, né? Então, ela disse, por exemplo, que foi ela, foi a mãe dela, foi o irmão dela, que o irmão dela tinha por volta de mais ou menos uns 3 anos de idade nesse período. Foi até uma prima dela também. E todos foram para lá para esperar o pai finalizar o que ele precisava finalizar, né? Afinal de contas, ele trabalhava lá, e como a gente falou, nesses comitês, em alguns momentos estão repletos de pessoas, em outros momentos estão pouquíssimas pessoas, às vezes uma pessoa só, né? Às vezes, por exemplo, ela disse que o pai dela precisava dormir lá. E o pai dela também já tinha escutado alguns barulhos, né? Como barulhos de janelas se fechando e tal. Mas o fato é o seguinte: nesse período, nessa noite específica, todos eles decidiram ir para lá, para esperar o pai trabalhar. Eles sabiam que eles iam voltar tarde, né? Meio que não tinha horário assim para o pai. Eles só iam voltar quando o pai terminasse de fazer o que tinha que fazer. Que, como eu falei, a gente não sabe exatamente o que é, mas também não importa, não faz diferença para essa história. O fato é que, sabendo que ia demorar, e como o irmão dela tinha 3 anos de idade, a mãe dela decidiu ir para o andar de cima para colocar o irmão para dormir, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma criança de 3 aninhos de idade.
Algumas pessoas, inclusive, acreditam, né, que a criança tem mais sensibilidade para captar presenças, né, de espíritos, de assombrações e por aí vai. Então, isso vai muito de crença, né, de pessoa para pessoa, mas o fato é que neste caso, tudo indica que o irmão dela chegou a ver alguma coisa muito estranha no andar de cima. Ele estava brincando, ela relatou, ele estava brincando meio que. Brincando não, ele estava fazendo assim, ele estava cobrindo os olhos, né? E tava tirando, né, a coberta com a mão dos olhos, né? Como se fosse uma brincadeira, né? De tipo assim, achou, como nos Estados Unidos o pessoal faz peekaboo, né? Ele estava fazendo isso, mas ele não estava brincando. Porque geralmente quando você faz isso com a criança, você está brincando, né? Tipo, achou. Nesse caso, não. Nesse caso, parecia que ele estava com medo, parecia que ele estava vendo alguma coisa e ele estava com muito medo. Então ele cobria os olhos para não ver e depois ele abria, talvez aí para poder confirmar se o que ele estava vendo ainda estava lá ou não. E ao que tudo indica, deveria estar, né? Talvez uma assombração olhando para ele, alguma coisa nesse sentido. Ela disse que depois disso, né, depois de observar esse comportamento do filho, a mãe percebeu o que estava acontecendo, mas não falou absolutamente nada. Ela só decidiu falar depois que eles saíram de lá, né? E foi justamente tarde da noite, quando eles saíram de lá, que ela acabou descobrindo, né? Porque a mãe acabou relatando, né? O que teria acontecido naquela noite e o porquê que teria acontecido isso naquela noite. Provavelmente a criança estava vendo realmente uma assombração no andar de cima. Então, na volta para casa, ela acabou tendo acesso a algumas histórias sobre aquela casa, histórias intrigantes. Por exemplo, uma história de um colega de trabalho, né, do pai, que foi para o andar de cima, estava subindo pelas escadas, e ele viu um homem lá, que era um homem negro, inclusive. E aí chama a atenção que naquela região lá era uma região de engenho, né? A gente tá falando do Poço da Panela, ali próximo de Casa Forte e tal, então era uma região de engenho. E sim, ali existiam vários escravos, né? Então é possível, inclusive, depois que a gente contar a história toda dessa casa, né? É possível que você chegue à mesma conclusão que eu cheguei e que ela parece ter chegado, que a família parece ter chegado, que naquela casa há mais de uma assombração, tá? Até porque essa casa, por exemplo, né? O colega de trabalho estava subindo pelas escadas e viu uma assombração que teria sido um homem negro e que teria empurrado ele dessa escada, né? Não querendo que ele chegasse lá em cima, não querendo que ele tivesse acesso à parte de cima. Então teria empurrado esse rapaz, e esse rapaz com muito medo não voltou a trabalhar mais lá, né? Então o que teria acontecido nessa casa, né? A mãe dela contou e é isso que a gente vai te contar agora. Primeiro ela disse que em determinado momento, naquela noite, quando ela estava descendo a escada, ela viu um homem de camisa preta que ele estava entrando pela cozinha. Pelo que eu entendi, era basicamente isso. Ele estava entrando, né, na cozinha, estava passando, indo em direção à cozinha, alguma coisa assim. E ela estranhou, inclusive até achou que fosse o próprio marido, né? E aí, depois ela, inclusive procurando ele, percebeu que ele estava lá fora, ele não estava com a camisa preta, ele estava lá fora conversando com os vizinhos, né? Conversando alguma coisa, resolvendo alguma coisa com os vizinhos e tal. Então, parecia existir mais alguém naquela noite, naquela casa, né? A mãe tinha visto e o filho também já tinha dado alguns indicativos. E aí, no caminho de volta para casa, ela continuou relatando o seguinte: pelo que eu entendi, existia uma amiga, né, do pai dessa mulher que nos relatou, né, que nos trouxe esse relato. O pai dela conhecia uma pessoa, que ela era vendedora de joias para pessoas da alta sociedade. E ela vendia joias também para pessoas que moravam nessa casa, né? E em determinado dia, segundo ela relatou, uma pessoa decidiu que não queria mais viver. Acabou tomando essa decisão e executou, né, essa decisão lá dentro. Eu estou sendo bem sutil aqui, inclusive, porque o YouTube ele tem sérias políticas com relação a determinadas palavras e a determinados conteúdos. Por isso que eu estou sendo bem sutil, mas eu imagino que você já deva ter percebido o que é que aconteceu, né? Então, aconteceu essa tragédia lá nessa casa, né?
E depois, por exemplo, desta tragédia, o que provavelmente aconteceu é que a casa se transformou numa casa mal assombrada, né? Possivelmente a assombração está aprisionada lá e tal, que tudo indica. Esta pessoa, depois de ter cometido o que ela cometeu, talvez estivesse presa lá, né? Inclusive tem uma lenda lá no Poço da Panela de alguém que teria também cometido um pecado muito grande, digamos assim, e se você passar numa determinada casa, é possível que você veja esta pessoa. Ele fica todo de preto, ele de frente para uma vela, as pessoas dizem muito isso, de frente para uma vela, como se ele estivesse rezando, pagando uma penitência. Isso é a percepção clara da influência da Igreja Católica, né? Mas tem essa lenda lá no Poço da Panela. Aqui neste caso, talvez seja uma espécie de penitência também, dependendo da compreensão religiosa que você tem acerca desse fenômeno. O fato é que a casa parece ter se tornado mal assombrada depois desse evento trágico. E o que chama atenção é que quando a escravidão terminou aqui no Brasil, não houve uma política social, né, uma política pública que promovesse igualdade de renda, por exemplo, igualdade de oportunidade entre as pessoas, né? Então, não havendo essa estrutura pública, inclusive, né, diga-se de passagem, houve meio que uma política pública para tentar beneficiar os senhores de engenho, né, que saíram, digamos assim, prejudicados por causa da escassez de mão de obra e tudo mais. Então, se houve alguma política pública, houve nesse sentido. Por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque tem essa história da assombração, né, que seria um negro que tentou empurrar o rapaz de lá de cima. Algumas pessoas podem pensar que a gente está sendo preconceituoso aqui, não tem nada a ver com isso. A gente está tentando entender aqui o fenômeno, está tentando entender, inclusive, que naquela região moravam pessoas extremamente abastadas e como no final da escravidão não houve política pública que fizesse com que, por exemplo, os negros tivessem as mesmas oportunidades que os brancos, então é óbvio que houve uma defasagem, né, uma desigualdade social muito grande, o que faz com que a gente entenda que dentro dessa configuração sociológica, possivelmente aquela casa já era assombrada antes desse acontecimento, tá? Então é por isso que eu fiz toda essa construção sócio-histórica aqui, para que você entenda que talvez essa casa já fosse mal assombrada antes desse acontecimento. E aí ficam algumas dúvidas, que seria, será que pelo fato da casa ser mal assombrada, isso teria conduzido a outra pessoa a cometer, a tomar essa decisão trágica sobre a sua própria vida, né? Então ficam algumas dúvidas aqui, e este é o relato que a gente recebeu. Eu espero que hoje uma assombração apareça no seu quarto se você não se inscreveu no nosso canal, nem ativou o sininho para receber as nossas próximas notificações.